Bom, eu vou contar pra vocês agora o segredo milenar da felicidade, tá? Se você quer mudar sua vida, quer deixar tudo melhor, tudo mais incrível, presta muita atenção, porque eu vou revelar esse segredo aqui. Assim que você fizer o que eu falar, sua vida vai mudar pra sempre, cara. Pra sempre. Beleza, vou revelar aqui pra vocês. O segredo milenar da felicidade é a inscrição, mano. Já se inscreveu? Se inscreve no canal, cara. Se inscreve no canal! Porque de uma a outra, né? Você se inscreve no canal, se inscreveu? Sua vida vai passar de muito ruim pra muito ruim, só que divertida. Porque pelo menos aqui você vai ter um conhecimento, pá, de super-heróis e tudo mais. E é o seguinte, galera, estava eu novamente no meu celular, tudo feliz, tudo pomposo, mexendo assim nas minhas redes sociais. Até que de repente eu me deparei com uma lista feita pela CBR, que é um site gringo, onde ela fala sobre personagens da Marvel que o Arqueiro Verde conseguiria derrotar. Aí tinha lá alguns personagens que eu achei correto, que eu acho que realmente o Arqueiro Verde conseguiria vencer. Porém, mais pro final da lista, eu me deparo com o seguinte personagem: o Ciclope. Aí eu fiquei curioso, né? Fui lá, continuei lendo, porque na minha opinião, se alguém me perguntasse, eu ia dizer que o Ciclope venceria. Então eu fui ler o porquê deles estarem falando que o Arqueiro Verde venceria esse combate, né? Aí depois que eu li, eu percebi que eu não concordava com as alegações que eles estavam dando. Na verdade, eles nem explicaram muita coisa, eles só falaram assim: o Arqueiro Verde venceria porque ele é melhor e mais forte. Eu fiquei... Eu falei comigo mesmo, falei, mano, não é possível, eu tinha tanta certeza que o Ciclope venceria. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra que a gente chegue numa conclusão de uma vez por todas. Eu peguei os maiores feitos do Arqueiro Verde e os maiores feitos do Ciclope. Aí eu vou apresentar pra vocês e juntos vamos chegar em uma conclusão aqui, beleza? Então vamos começar com o personagem da DC, o Arqueiro Verde. Antes, uma breve introdução sobre o personagem. O Oliver Queen era um herdeiro de uma corporativa bilionária. Ele era mimado e com um certo teor de arrogância, até que um acidente mudou para sempre a sua vida. Ele ficou preso em uma ilha, tempo suficiente para se tornar um especialista em sobrevivência e um exímio arqueiro. Depois que conseguiu sair da ilha e voltar para sua cidade, o Oliver abriu os olhos para a sociedade e se tornou um defensor da classe baixa. Agora, com suas habilidades extraordinárias, ele se tornou um herói e combate o crime com o seu arco e flecha. Pois bem, apesar de ser um humano comum, o Oliver Queen possui habilidades incríveis, cara, que surpreende de verdade. Certa vez, ele estava preso em uma espécie de mesa de ferro. Seus braços e pernas estavam presos com tiras reforçadas de metal. Porém, mesmo com os membros imobilizados, ele foi forte o suficiente para estourar essas amarras e conseguiu se libertar. Ocasionalmente nos quadrinhos, o Oliver já conseguiu arrombar lugares para poder entrar, mas tem vezes que são feitos acima do esperado, por quem é apenas um humano, né? Como nessa imagem onde ele estourou com um chute uma porta grossa de metal. Certa vez, o Arqueiro Verde enfrentou um monstro grande e muito pesado. Ele o derrubou de cima de um prédio, mas para evitar que o monstro se espatifasse no chão, ele o puxou por uma corda e o deixou pendurado. Um feito que parece simples, mas que na verdade é bem impressionante, o Oliver Queen, mesmo estando super fraco, quase que sem conseguir falar, foi capaz de manter a corda do arco esticada por incríveis meia hora, isso sem se mexer. É uma demonstração de resistência e de força, já que a tração do arco é bem pesada. Com apenas um soco, o Arqueiro Verde foi capaz de arremessar o Batman para uma certa distância razoável, e ainda fez o Homem-Morcego sangrar. O que, convenhamos, não é pra qualquer um, né? Mas é o seguinte, apesar de ser difícil acertar o Batman, fazê-lo sangrar não é algo tão absurdo, já que o Bruce Wayne é um humano comum. Mas o Oliver Queen surpreendeu quando conseguiu fazer um Tanagariano sangrar. Pois é, pra quem não sabe, o Gavião Negro é um alienígena, assim como o Superman. Porém, ele é proveniente do planeta Tanagar. Dentre as suas habilidades está presente uma durabilidade incrível, tanto que já suportou até mesmo o soco do Adão Negro. Porém, mesmo assim, o Oliver o fez sangrar com um soco. Acontece que nesses feitos mencionados até agora, ele deu somente um soco e saiu fora. Mas em uma luta de verdade, ele também se sai muito bem. Ele já foi capaz de entrar em um bar frequentado por bandidos e deu um pau em todo mundo lá. E olha, para enfrentar o Hal Jordan, que é o Lanterna Verde, o cara não pode ter apenas força, como também deve ter velocidade, agilidade e resistência. Nessa história, nos foi mostrado que o Arqueiro Verde possui tudo isso, já que ele venceu o Hal no mano a mano. Mas o Lanterna estava sem o seu anel, tá?
E tá ligado o Solomon Grundy? Aquele vilão que é um monstro zumbi super forte e resistente? Então, o Arqueiro Verde já conseguiu derrotá-lo também. Isso que ele estava sem o seu arco, já que o seu oponente tinha o quebrado. Foi somente na base da porrada e nas suas habilidades de luta. Só que assim, sem querer desmerecer, apesar do Solomon ser forte e resistente, ele é bem mais lento do que o Oliver. Mas sem problemas, porque o arqueiro já foi capaz de derrotar o Capuz Vermelho, que para quem conhece, sabe que é um anti-herói extremamente habilidoso, que possui uma agilidade incrível e um manuseio de armas de fogo que é de invejar qualquer oponente. Porém, o Oliver Queen conseguiu colocá-lo de joelhos e venceu o confronto. Em uma briga, ele também foi capaz de dar uma cabeçada no Mestre dos Espelhos, que fez o vilão se ajoelhar de dor. A sua cara ficou sangrando e ele não conseguiu mais lutar. Com isso, o Oliver aproveitou para sair correndo, afinal, ele sabia que o seu oponente poderia derrotá-lo por conta dos seus poderes. E isso não é uma fuga, tá? É uma retirada estratégica. Ele acertou o golpe lá... Não foi com a mão, foi com a cabeça. Ele acertou o golpe, aí ele aproveitou a situação e deu fora antes que ele fosse derrotado, né? Ele saiu por cima. E isso não é covardia, isso é inteligência. E por falar em inteligência, o Oliver Queen é muito inteligente. Algo muito bacana do herói é que ele é muito bom em montar estratégias durante a batalha. Ele não é muito aquele personagem que bola um plano infalível antes de enfrentar o seu oponente. Ele meio que vai pra luta e durante o embate ele estuda o cara e vê qual é a melhor forma de vencer naquela situação. Por exemplo, nessa imagem, onde ele estava enfrentando um cara tão rápido que era capaz de segurar todas as flechas que ele lançava. Então, o arqueiro teve uma ideia e com isso lançou uma flecha de super cola, que assim que o vilão a segurou, ela explodiu e grudou as suas mãos e seu rosto. Em seguida, o Oliver atirou uma flecha no seu pé, já que agora ele não conseguia desviar. Ou seja, aos poucos ele pensou em uma estratégia para imobilizar o outro cara. E não é só em estratégia de combate que o Oliver surpreende, como em raciocínio lógico também. Como dessa vez onde ele conseguiu desvendar um enigma do vilão Charada e descobriu que o antagonista do Batman estava com uma bomba nuclear. Outro feito muito legal foi quando ele conseguiu solucionar um caso que a polícia estava estudando há 50 anos. Pois é, em todo esse tempo ninguém foi capaz de encontrar a resposta para o crime. Mas assim que o Oliver foi informado sobre o caso, em poucos minutos ele solucionou. E isso sem ver nenhuma pista, somente usando o seu raciocínio ao entrar no lugar que estava sendo averiguado. E é claro, o que mais importa no Arqueiro Verde é a sua habilidade com arco e flecha. O cara possui uma precisão tão absurda com esse equipamento que mesmo sem nem mirar direito, no escuro, ele foi capaz de apagar uma vela disparando seu arco e flecha. E ele só acertou o pavio, tá? Nem sequer acertou a cera. Ele também já foi capaz de atirar 3 flechas de uma vez e derrubou 3 oponentes diferentes somente nesse único ataque. E melhor ainda, com apenas uma flecha, ele derrotou 3 oponentes de uma só vez. Com a sua mira excepcional, em um disparo, ele fez a flecha ricochetear e acertou todos os caras. E no melhor estilo do filme O Procurado, onde os caras conseguem lá fazer a bala do revólver fazer curva, o Arqueiro Verde também consegue fazer com que as suas flechas façam curvas. Isso é apelação demais, né? E para finalizar, certa vez a nevasca estava produzindo um vento de mais de 200 km por hora. Dessa forma, o arqueiro estudou e calculou com exatidão onde deveria disparar, e com isso usou o vento a seu favor para acertar o seu alvo. Bom, agora vamos falar aqui um pouquinho do outro lado, né? O Ciclope é um mutante do universo Marvel que é um integrante importante da equipe X-Men. Ele é muito poderoso, sendo considerado nível alfa. O poder característico do Ciclope é a sua capacidade de disparar poderosas explosões de raios concussivos. E assim como fizemos com o Oliver Queen, vamos falar um pouquinho aqui das habilidades de luta do Scott Summers. O Ciclope é um rapaz extremamente habilidoso em batalhas. Apesar de não ter super força, assim como o Oliver Queen, o Scott tem vários feitos incríveis. Ele é rápido e ágil. Como vocês podem ver nesse quadrinho, aqui um homem chegou armado atrás dele e apontou a arma para sua cabeça. Qualquer um nessa situação se renderia, mas esse não é o caso aqui. O Scott simplesmente foi veloz o suficiente para reagir antes que seu oponente pudesse disparar o tiro. Ele não só desviou,
como ainda foi capaz de atacar o homem e o incapacitou com apenas 2 golpes. Acontece que o Ciclope enfrenta muito mais seres poderosos do que apenas humanos com arma. Diversas vezes ele lutou contra o próprio Wolverine, e apesar do Logan ter mais habilidades mutantes do que o Ciclope, na grande maioria dos confrontos entre os dois, foi o Scott que saiu como vencedor. Isso porque o Wolverine pode ser agressivo, mais rápido e muito mais forte. Porém, a habilidade de luta do Ciclope é muito superior. Ele possui um grande conhecimento de artes marciais, sendo faixa preta em Judô e Aikido. Aliás, nessa última imagem que mostrei pra vocês, o Ciclope não estava apenas lutando contra o Wolverine, ele estava lutando contra o Grupo X-Men. Ele enfrentou o Wolverine, o Colossus, o Noturno, a Vampira e a Tempestade, e ninguém conseguiu parar ele. Uma curiosidade sobre o Scott Summers é que quando ele era jovem, ele passou por um grande trauma quando o avião dos seus pais caiu. A partir desse momento traumático, ele despertou os poderes mutantes, mas por estar psicologicamente abalado, ele não conseguiu controlá-los. Por isso, ele usa os óculos de quartzo rubi, que é a única coisa capaz de segurar as suas rajadas óticas. Acontece que o Ciclope teve que manter seus olhos fechados por muito tempo antes de receber os seus óculos. Por isso, ele treinou combate corpo a corpo durante 6 meses com os olhos fechados. Ele é praticamente igual ao Demolidor, que possui um senso localizador incrível. Já é sabido nos quadrinhos que o Scott possui uma habilidade conhecida como compreensão intuitiva de geometria. Ou seja, ele é capaz de perceber e compreender todo o espaço, formas e ângulos possíveis. E essa habilidade, além de ajudar em batalhas corpo a corpo, o deixa ainda mais apelão, porque ele se torna um verdadeiro atirador de elite com o seu poder de rajada ótica. Isso porque só de olhar, o Ciclope sabe exatamente onde deve mirar para que a sua rajada seja redirecionada, refratada ou refletida, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Dessa mesma forma que o Arqueiro Verde nunca erra com seu arco e flecha, o Ciclope nunca erra com os disparos do seu poder, como nessa outra imagem, onde ele faz o seu poder ricochetear em diversos lugares até acertar um interruptor. Além dessas coisas que eu mencionei até agora, o Scott também possui uma resistência e durabilidade incríveis. Ele já tomou um soco bem dado do Colossus no meio da barriga. Ele caiu no chão, mas não foi o suficiente para ser derrotado, já que em seguida ele respondeu com uma rajada ótica. Durante uma batalha contra alguns inumanos, o Scott foi acertado por uma explosão de fogo poderosa por um dos seus oponentes. Apesar de ser arremessado para longe, logo o herói se levantou e voltou pro confronto. Só que assim, galera, um dos maiores Nossa, deu um choque no meu braço, velho. Só que assim, galera, um dos maiores destaques do Ciclope é a sua inteligência. Ele é um ótimo estrategista. Ele é capaz de bolar um plano incrível antes de enfrentar o seu oponente e também enquanto enfrenta o seu oponente. Na verdade, ele não faz apenas um plano, ele faz vários. Certa vez nos quadrinhos, uma personagem perguntou para ele sobre um plano B, mas ele fala que não tem plano B, e sim um plano de número 2. Isso porque o abecedário só vai até a letra Z. Ou seja, para apenas uma única missão, o Scott é capaz de criar mais de 26 estratégias diferentes. E não tem jeito, o Scott é um dos maiores especialistas dos quadrinhos em analisar os seus oponentes. Tanto que o cara é o escolhido para ser o líder dos X-Men nos quadrinhos. Até mesmo o Wolverine disse que ele é o melhor líder que ele já conheceu. E agora, gente, a categoria mais apelona do Ciclope: o seu poder de rajada ótica. Sério, mano, o bagulho é louco. Se ele usar o seu poder contra o Oliver Queen, aí fica difícil pro Arqueiro Verde. Só para exemplificar isso tudo, o Scott já foi capaz de destruir um sentinela gigante somente com uma super explosão poderosa saindo diretamente dos seus olhos. E tem mais, o cara já causou dor ao demônio Dormammu, que é um ser completamente poderoso, e causar dor nele não é para qualquer um. Um dos feitos mais impressionantes aconteceu em X-Factor número 39, onde o vilão Senhor Sinistro pegou o corpo desmaiado da Jean Grey e lhe deu um selinho. Isso causou tanto ódio no Scott que ele liberou uma rajada com uma potência tão alta que pulverizou o corpo do Sinistro. Isso que ele é um cara com poderes absurdos e um dos maiores inimigos dos X-Men. E tá ligado o Incrível Hulk? Então, a sua forma mais poderosa foi vista em Hulk contra o Mundo.
Justamente nessa época, o Ciclope conseguiu usar seu poder para segurar o Hulk por alguns segundos. Além da potência do ataque, essa rajada ótica é extremamente rápida. Já foi dito nos quadrinhos que ela já alcançou a velocidade da luz. E com certeza isso é muito mais rápido que uma flecha do Arqueiro Verde. E o Scott Summers utiliza isso de uma forma muito boa. Ele é tão rápido no seu ataque que ele é capaz de acertar o Mercúrio, que tem justamente o poder da super velocidade. E não foi apenas uma vez que isso aconteceu não, viu? Ou seja, galera, depois de um estudo bem aprofundado sobre os dois personagens, eu cheguei em uma conclusão. Antes, eu achava que o Scott Summers venceria o Oliver Queen com muita facilidade. Eu achava que ele era superior em todos os quesitos. Só que, depois de conhecer mais os personagens, eu descobri que o Oliver Queen é tão bom quanto o Ciclope em combate corporal. Se fosse uma luta aí, tipo, somente na porrada, só na base da trocação de soco, seria uma luta bem equilibrada, seria uma luta legal. Mas, em uma luta de super-heróis, não tem um porquê ser apenas no soco. Se você vai entrar em uma luta, você vai usar todos os seus artifícios possíveis pra conseguir vencer, não é verdade? E tipo, falar pro Ciclope não usar a sua rajada ótica é a mesma coisa que falar pro Arqueiro Verde não usar o seu arco e flecha. Portanto, em uma batalha, cada um usando lá o seu artifício, cada um usando a sua habilidade especial, com certeza o Ciclope venceria. E ó, eu não tô dizendo que é impossível o Arqueiro vencer, porque não é. Só que, se os dois se enfrentassem nos quadrinhos umas 10 vezes, eu acho que seriam 8 vitórias para o Ciclope contra 2 pro Arqueiro Verde. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você achou. Você acha que realmente o Ciclope é superior ao Arqueiro Verde? Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais!